Salve, salve, senhoras, senhores e senhoritas! Esse é o episódio número 32 do Foguete Sem Ré. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Antes de mais nada, aquele velho pedido, não esquece, você que está assistindo no YouTube, dá o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque você vai ajudar esses jovens produtores de conteúdo. Ricardinho, muito mais jovem do que eu, mas obviamente esses jovens de cabelos brancos, produtores de conteúdo, a expandir a audiência do Foguete Sem Ré. Estamos no episódio 32, Ricardinho Sá. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu caro. Você falou dos cabelos brancos aí, eu já ia dizer que não, mas um belo dia eu já percebi que eu tenho alguns já percebeu? Agora você tá ficando careca, né, filho? É melanina, né? Não sei, mas tá ficando carequinha. Já. Mas você vai ficar bonito, careca, barbudo. Já faz parte. Um dia você tem que aparecer aqui, porque eu fico falando, eu assistindo o episódio, ontem, eu tava assistindo o episódio lá com o Cadu, que foi um episódio que você falou muito, né? E aí eu fico passo tempo só você falando, tem que aparecer aqui, velho. Um dia eu apareço. Bota uma câmerazinha a mais aqui, eu começo a interagir mais. Corte direto aí pra nossa mesa, tal, nosso QG, tá legal. Bota Vou pensar nisso. Sei lá. Bom, você que acompanha o Foguete Sem Ré, isso aqui é um podcast, um canal no YouTube. Esqueci de pedir as 5 estrelinhas no Spotify também, Por né? favor. Spotify, Classificação Deezer, máxima e em todas as Dá plataformas. classificação máxima. Ajuda a galera aqui. Estamos muito felizes que o Foguete Sem Ré está quebrando várias barreiras. Não sei se você sabe, você que acompanha a gente. O Foguete Sem Ré é produzido em Aracaju, Sergipe. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque nós temos muito orgulho de sermos nordestinos. Estamos no menor estado da federação. Estamos na menor capital, acredito, né? De um estado brasileiro. Isso não nos traz muito orgulho, né? Muito orgulho. Por quê? Porque aqui a gente pensa alto. A gente mira na lua. Tem uma frase também do meu amigo, meu irmão Davi Barreto. A gente mira na lua para pelo menos acertar o poste. Porque acertando o poste a gente já está muito mais longe do que muita gente. E esse episódio de hoje, confesso que eu tô começando a ficar com aquele nozinho na garganta. De novo, cara? De novo. Todo episódio. De praxe você se emociona. Mas eu acho que é bacana isso, porque mostra a verdade, né? A gente fala muito sobre isso aqui no Foguete Sem Ré. Verdade. Eu acho que as pessoas se conectam com verdade, né? Num mundo tão artificial hoje em dia, principalmente com chat GPT, etc., que tá uma loucura. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão se conectar com verdade, né? Sem dúvida. Inclusive, eu preciso elogiar a sua pulseira. Sim, papai! Você veio com uma pulseira laranja. Gostou, né? Eu não entendi aquela pulseira, mas tudo bem. Agora tá correto. Ou seja, foi uma falha de branding. Assista um episódio com o Galileu Nogueira. Foi uma falha de branding. E essa falha está corrigida. Pulseira do meu relógio, azulzinha. Graças a Ricardinho Sá, que puxou minha orelha no episódio passado. Assistam também o episódio com o Cadu Silva. Muito bom. Bom, mas voltando para minha apresentação, é um episódio que me trava muito a garganta. Por quê? Vamos lá. Não sei se vocês sabem, um dia eu vou contar essa história aqui. Eu comecei a empreender, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 16 para 15 anos. Eu estudava numa escola, né, aqui em Aracaju. E nessa escola, eu estudei, só para vocês entenderem, quando eu comecei a estudar, eu entrei na escola. E aí, quando eu bati ali a 4ª série, mais ou menos, eu tinha uns 10 anos, ali em 94, meu pai foi transferido, né? A gente morou em João Pessoa, morou em Salvador, morou em Recife, e a gente voltou a morar em Aracaju em 2000. E aí eu e minhas irmãs, né? A gente chegou para minha mãe e fez: a gente só vai se a gente estudar nessa escola. E na época eu usava um brinquinho. Né? Pagodeiro e tal, usava um brinquinho. E aí não podia entrar de brinco na escola. Minha mãe chegou para fazer a matrícula. E quando passaram essa informação para ela, aí ela me ligou: Bruno, não pode entrar de brinco. Você quer estudar aqui mesmo? Mãe, eu só vou para Aracaju se eu estudar aí. E aí todo dia eu chegava na portaria, tirava um brinco, botava no bolso. Entrava na escola, assistia a aula. Quando botava o pezinho fora, né, na calçada, botava o brinco, né? Ali em 2000, 2001, 2002.
E aí eu lembro que no meu segundo ano teve a Feira das Nações e foi aí que eu entendi que eu comecei a empreender. E aí no meu segundo ano, teve a Feira das Nações e tal, e aí eu criei a marca, né, da sala, né, segundo B, criei a marca na mão, fui para um cara de uma gráfica rápida, assim, pedi para ele vetorizar aquela marca. Na época do Mirk, tinha um Mirk, e a gente tinha um canal da escola, né, eu tô segurando o nome da escola para aprender sua audiência. Inclusive, idades estão sendo entregadas É, aqui, não, mas mas não tenho problema nenhum, papai, tô muito conservado tudo aqui. bem. É, jovinho total. Jovinho total. Botox Dona Cris Cavalcante, aqui, ó. Tá tudo em dia. Cabelinho na régua. Enfim. E aí eu tinha um canal do Mirk, né? E aí tinha um canal da escola. Eu, junto com meus amigos, gerenciávamos esse canal da escola. E aí, meu amigo, eu fiz marca, eu fiz produto, vendia camisa, e vendia sunga personalizada do time do polo aquático. E foi aí que eu comecei a empreender. Não ria, não. Foi aí que eu comecei a empreender. E no terceiro ano, quando era o terceiro ano, eu tomei a decisão, eu fiquei na dúvida entre estudar publicidade ou estudar administração. E aí eu entendi que publicidade ia me dar um repertório mais abrangente. Ia me dar um background mais abrangente, porque pesquisando eu entendi que eu ia ter contato com diversos tipos de negócios diferentes. E foi isso que aconteceu na minha vida. E aí fui fazer publicidade, concorrência um para um, montei todo o meu esquema, que eu não posso revelar aqui, porque estamos, obviamente, falando de instituição de educação, mas montei toda a minha estratégia e todo o meu plano de ação para ser aprovado na escola, concluir meu ensino médio e entrar na faculdade. Depois dessa estratégia montada, nós criamos 2 produtos dentro da escola, que foi um simuladão, né? Na época a galera fazia vestibular e tal, e aí criamos o simuladão e começamos a vender ingresso para alunos de outras escolas fazerem um simuladão da escola que eu estudava. E além disso, nós criamos uma puta aula de revisão, né? Onde a gente também vendeu ingresso para que alunos de outras escolas participassem da revisão para o vestibular, na época, vestibular seriado, né? Ali em 2002. Depois disso, depois que os anos. Aí ganhamos dinheiro, tal, pagamos a formatura do terceiro ano, tal, entrei na faculdade e a coisa foi acontecendo. Depois eu conto essa história toda. Por que eu tô dizendo isso? Porque depois de um tempo, eu trabalho com educação há mais ou menos 7 anos, né? Vou completar 7 anos trabalhando com educação esse ano. E depois de um tempo eu entendi que naquela época, mesmo o colégio não permitindo que eu entrasse de brinco, mas ele estava estimulando, essa escola estava estimulando que eu fosse eu mesmo. Imagina só, um aluno do terceiro ano usar a marca da escola para fazer um evento que a escola não teve envolvimento nenhum na produção, que foi uma aula de revisão, para rentabilizar para uma festa, né, para a formatura do terceiro ano. E aí o simuladão, usar a marca da escola para um canal do Mirk e esse grupo de alunos criar produtos, né, para serem comercializados e os alunos ganharem dinheiro com isso, com a marca da escola. Muito provavelmente, a escola não estava dentro do processo dela esse tipo de aluno. Eu sempre me senti um patinho feio. Na época na época, vamos lá. Eu tinha muita vergonha disso, porque eu sempre fui o patinho feio. Na época do meu terceiro ano, eu fui o único que escolheu estudar publicidade. O único. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender, porra, como diria meu pai, essa escola estimulou que eu fosse eu mesmo. Ela estimulou que eu começasse a empreender, mesmo sem eu saber que eu estava começando a empreender. Ela me deu liberdade de escolha. Ela estimulou isso dentro do meu mindset. E é por isso que hoje, o episódio de hoje, o episódio 32 do Foguete Sem Ré, é tão especial para mim. Por quê? Hoje eu tenho orgulho, muito orgulho de ser um patinho feio. Muito orgulho. Eu acho que o mundo precisa de mais patinhos feios. Eu acho que são os patinhos feios que podem criar as futuras inteligências artificiais, os futuros chat GPTs e por aí vai. E hoje eu estou tendo o privilégio, obviamente sem a piadinha de idade, blá, 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 que todo mundo tirou, né, Ricardinho?
Mas hoje eu estou tendo o privilégio de bater um papo, vou ter um privilégio de bater um papo com a Roberta. Foi minha professora, uma das empreendedoras dessa escola, né? Que me ensinou demais, que me aturou demais. E essa história, eu tô falando, essa história é sobre o CCPA, a escola que eu estudei a vida toda, e no último mês, nos últimos 2 meses, né? Quando eu visitei o CCPA e fui para um cantinho, assim, para um memorial que o CCPA tem, enchi os olhos de lágrimas e comecei a relembrar essa história toda e agradecer. E é por isso, senhoras e senhores, com a garganta travada e os olhos suados, os convidados de hoje do Foguete Sem Ré, episódio 32, é a Roberta Monteiro e o Gustavo Dantas, os gestores e empreendedores do CCPA, Colégio Escola de Aracaju, Sergipe. Sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui, Bruno. Muito grande. Você falando aí, passando todo um filme na minha cabeça de quando você foi meu aluno. Você falou da emoção de estar apresentando e que você se emociona muito apresentando o podcast. Isso é importante, porque a gente tem que ter emoção no trabalho. E a emoção, ela é o principal ingrediente da aprendizagem. Porque você note que você lembra da escola, não é da aula de física, química, biologia, nem da de português. Conversava horrores na aula. Mas... Conversar tá sendo boazinha, viu, velho? Mas a emoção, toda a emoção que você viveu lá dentro. Então, essa é a primeira observação que eu faço diante dessa fala sua, né? Quando você empreendeu, não se falava em empreendedorismo. Exato. Eu não gosto muito dessa ideia que às vezes todo mundo... a escola dá empreendedorismo. Eu acho que me parece como você se gabar de ser honesto. O empreendedorismo ele tem que fazer parte da educação. E tem que estar... Empreendedorismo é um lifestyle, né? Exatamente, tem que estar dentro de como tema transversal mesmo. Você está entendendo? Que seja uma coisa que seja apoiada pela escola quando o aluno tem uma ideia. A gente tem que apoiar. A gente tem que dizer, massa, bacana, você vai tentar. Porque dentro de várias tentativas, lógico que acontecerão erros, podem acontecer fracassos. E a gente precisa desmistificar essa ideia, que eu não vou dizer que é sergipano, é de brasileiro, de que se você quebrou é o fim do mundo. Exatamente. Porque se você olhar nos Estados Unidos, quando você quebra, nossa, esse cara tem experiência. Isso é valorizado. E é uma coisa que eu acho que trava no empreendedorismo no Brasil, é isso. Né? Felizmente, estamos vendo esse panorama mudando, né? Com a turma mais jovem, sem medo de lançar suas startups. Entendeu? Mas é uma coisa que a gente percebe com muita facilidade, que no Brasil tem isso. Quebrou, pronto, ele é incompetente. Não, ele é experiente. Você me permite fazer um link com a educação? Claro. Que é o seguinte, a educação básica do Brasil, acho que superior e tal, de modo geral, é aquele padrão que só existe um caminho certo e vários caminhos errados. Né? E a gente, ao longo da nossa formação, a gente é muito... O erro, ele é... Punido. Como eu posso... É a nota vermelha. É a mancha no boletim. Sim. Né? É o pai que briga quando chega em casa. Né? Lá atrás, né? Obviamente que isso tem evoluído bastante, mas lá atrás era a régua na mão. Sim. Né? Ou seja, o erro é muito punido. Ou seja, culturalmente... O brasileiro, ele tem medo de errar. Né? Uhum. Isso vale pra tudo na vida, né? Sim. Ele tem medo de errar, ele fica nervoso no dia da prova. Por quê? Porque ele tem medo de errar. Né? Brunão, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Eu sou Gustavo Dantas, venho lá da Great Schools, pra gente trabalhar junto aqui no CCPA. E eu fico impressionado com essa discussão, porque há uma concepção de que realmente o erro precisa ser punido. E a educação, de uma forma geral, ela é muito conservadora, Roberta. Sim. A educação é conservadora. As pessoas que fazem a educação são conservadores.
E quando a gente faz uma análise de que você pode aprender muito mais com os erros do que só apenas com os acertos, a gente tem uma concepção um pouco diferente dessa situação do empreendedorismo que você está trazendo, né? Nosso mindset ele é focado sempre para o acerto. Então, se você errou, você tem uma detração, você tem uma punição, né? Você tirou nota baixa. Mas ninguém nunca chega para dizer assim, você errou o quê? Vamos aprender com esse erro, vamos pegar essas questões ou esse conteúdo que você não acertou e vamos entender porque isso aqui pode ser importante para você. Às vezes a gente fica super tranquilo porque o aluno tirou 8 na média. Não, tirou 8, tá top, né? Média 8 é uma boa média. Mas a gente esquece que aqueles 2 pontos que restam pode ser exatamente os 2 pontos que podem fazer muito mais diferença para ele no futuro. Porque aqueles 8 que ele tirou, pode ser que sejam questões de praxe, pode ser um conteúdo básico sobre Sim. determinado ponto. Então, com isso, a gente tem que levar para a vida. E aí é uma forma diferente de se enxergar um pouco essa situação do erro, né? Com certeza. Eu vejo que o mercado da educação ele tem mudado bastante, né? Muito. Eu acho que nos últimos 5 anos, obviamente é muito clichê, infelizmente é muito clichê falar que a pandemia impulsionou isso, mas eu acho que a evolução que o mercado da educação teve nos últimos 10 anos, vou dizer assim, é mais do que nos últimos 100, Sim. né? Sim. Mediação de tecnologia e etc, 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 etc. Mas eu acho que o grande simbolismo, o que está no core disso é a percepção do propósito da educação, né? É minha percepção, tá, gente? Obviamente que não é com dados, Claro. etc. Mas, por exemplo, eu vejo, tem sentido um movimento muito grande de marcas, porque meu mindset é sempre pensar em negócios Uhum. quanto marcas, Sim. né? Em marcas trazendo para a roda de discussão, tá, esses alunos não são somente números. Sim. Esses alunos não são simplesmente aqueles jovens que nós estamos treinando para passar em cursos convencionais, etc. E isso trazer resultado para o nosso negócio. Né? Que por muito tempo a gente viu isso. E eu confesso que dos meus motivadores que renovou minha conexão com o CCPA foi quando eu estava passando na rua e vi um posicionamento de marca CCPA. Nós não somos só números. Como foi essa construção internamente? Por que eu estou falando isso? Principalmente depois de um momento de mudança do business, assim, um momento de vesting, de receber um investimento e etc, etc, etc. Como foi essa construção, assim, no meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Roberta, eu vou começar e eu vou deixar porque você é mestre, né, nisso. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante quando você começa a conversar sobre isso, Brunão, que é o seguinte. Quando a gente fez uma análise, né, no mercado, a Great Schools ela nasceu de educadores. Só para organizar a galera que está com o caderninho anotando. O que é a Great Schools? A Great Schools é uma empresa, né, que nasceu no mercado brasileiro com uma concepção muito interessante do que a gente quer para a educação no Brasil, né? Ela nasceu através de pessoas que são educadoras, que já trabalhavam com a educação há muito tempo, então isso é uma coisa super importante de ser dita, ou seja, não é um fundo de private equity que Sim, viu ali perfeito. a educação como um business interessante sob o ponto de vista de educação básica, e simplesmente foi lá e investiu em alguns pontos importantes, algumas escolas importantes do Brasil. Não. A educação sempre permeou a vida das pessoas que estão na Great Schools. Isso é uma das coisas que mais me atraiu dentro desse processo. E aí eu digo muito simples, por quê? Porque exatamente igual a Roberta, eu também sou segunda geração da minha família dentro de escola. Eu nasci minha vida dentro de escola. Eu vi, a nossa escola fica no Rio Grande do Norte, e antes de entrar na Great Schools, eu já era dono de escola, gestor de escola, do mesmo jeito que Roberta, cresci dentro de escola vendo as coisas acontecerem. E acho que uma das coisas mais importantes que existem sobre o ponto de business. A Great Schools ela nasceu para entender o que cada uma das escolas, que são muito importantes para a gente e muito importantes para aquela comunidade onde ela está inserida, qual é o ponto mais relevante que essa escola tem para aquela comunidade. Então, a gente está falando aqui sobre o posicionamento da marca Sim. do CCPA em dizer que nós não somos apenas números. Na nossa concepção,
essa história da gente simplesmente preparar o aluno para fazer uma prova, ela está com dias contados. A gente está falando aqui sobre, a Roberta trouxe um ponto que você trouxe também. A emoção faz parte do contexto. Nada mais bacana do que um storytelling, nada mais bacana do que a emoção envolvida dentro de um conteúdo para fazer com que você tenha uma ênfase muito maior sob o ponto de vista, uma eficiência muito maior sob o ponto de vista de ensino-aprendizagem. Então, a Roberta trouxe aqui, de forma didática, o teu ponto de ter chegado lá e ter se emocionado dentro desse processo e lembrar absolutamente de tudo, muito embora você talvez nem se lembre das aulas de física que você teve, né? Então, Só lembro de Gênesis. De Gênesis, Grandes mestres que eu tive na minha vida. A nossa história, ela é muito mais focada sobre esse aspecto de entender que não faz sentido a gente preparar para uma prova, porque a vida não é apenas uma prova. A prova faz parte da vida. Então, entrar numa universidade pode ser que faça sentido para você, mas pode ser que não faça sentido para Dani que está ali sentada. Pode ser que não faça sentido para Léo que está ali sentada. E a escola precisa respeitar esse processo e entender que eu preciso preparar o meu aluno, não apenas para fazer um curso super concorrido, como, por exemplo, medicina, direito, engenharia, mas eu posso preparar meu aluno para ser empreendedor. Eu posso preparar meu aluno para ser professor. Eu posso preparar meu aluno também para fazer medicina, também para fazer direito, porque eu respeito o que ele, como pessoa, tem interesse em fazer. É exatamente esse processo que você começa a modificar e dizer assim, nossos alunos não são apenas números, nossos alunos são pessoas, né? E essas pessoas têm pensamento crítico, têm interesses e têm potencialidades que muitas vezes não são discutidas hoje no seio da educação, porque a gente tem uma legislação em vigor super complexa que a gente precisa seguir um cronograma e um conteúdo específico. Sim. E é exatamente nessa situação do que o Roberto muitas vezes nem dá tempo. De que a gente pode simplesmente criar oportunidades e discutir com esse aluno e trazer oportunidades para dentro de sala de aula e para fora de sala de aula, também, né? Porque a gente sabe que o mundo cada vez mais globalizado nos permite pensar cada vez mais aberto. E não só em Aracaju, não só em Sergipe, não só em Nordeste, não só no Brasil. Então, assim, sinopticamente, para a Roberta tocar o ponto pedagógico do que a gente discutiu, acho que um dos pontos principais desse processo é respeitar a identidade de cada um. Você pode ser quem você quiser. Sonhe alto. Pezinho no chão, cabeça na nuvem. Eu adoro falar sobre isso. Pezinho no chão, cabeça na nuvem. Sonhe alto. Mas vamos fazer o que a gente precisa fazer. Ou seja, a gente precisa estudar? Claro. Mas o quê? Como? De que forma? Então isso é uma mudança, Bruno, de concepção até na cabeça do próprio professor. Mas enfim, é uma discussão gigante que a gente pode ter. E eu queria... Dá outro episódio aí. Dá. Por que não é apenas número? Quando você esteve comigo lá no colégio recentemente, eu comecei a perguntar, fulano, como é que está? Sim. Né? Eu me lembro dele em sala de aula e tudo. Então, a gente se preocupa com o sucesso do aluno, respeitando a individualidade dele. Como você mesmo disse, só você fez publicidade na época. Né? O grande desafio, nós temos um volume de conteúdo muito grande hoje, de informações que mudam muito rápido, e nós temos um desafio. Por que não adianta você ser um número que passou no vestibular? Porque hoje em dia, mais importante do que aprender é você saber desaprender. Nós nos agarramos aos nossos conhecimentos de forma tal que é muito difícil a gente desaprender aquilo que a gente já sabe. E isso pode ser determinante para uma empresa, para um empreendedor, perceber ou não se ele está indo no caminho certo. Vamos fazer uma brincadeira? Para qualquer tipo de profissional, né? Exatamente. Vamos fazer uma brincadeira. Em 2006, Plutão deixou de ser planeta. Mas todo mundo ainda continua achando Plutão um planeta. Por quê? Porque é seguro. Você ter aquele conhecimento é muito seguro. E você precisa, para crescer, aprender sempre a sair de sua zona de conforto. E você não pode, lógico, os conceitos éticos, eles são imutáveis. Mas vamos lá. Quando surgiu o celular, eu não sei o nome do homem, né? Mas é aquela história.
Eles criou um aparelho que tinha teclado, porque ele queria que as pessoas levassem o celular para qualquer lugar, né? E o que aconteceu? Veio alguém que disse que você não precisa do teclado, que você pode usar o touchscreen. E ele continuou apegado. Não, mas o teclado é importante, as pessoas gostam do teclado. Quando ele se atentou que ninguém queria mais o teclado, queria o touch, ele já estava perdido. Ou seja, ele criou, ele aprendeu, mas ele se agarrou tanto à criação dele, ele se apegou tanto à criação dele, que ele não soube evoluir. E ele convenceu o time, o que é pior. Ele convenceu o time. Concepção Você tá errada, né? entendendo? Mas ele conseguiu convencer o time, ele era líder, né? Ele era líder. Então, hoje em Tinha dia... acertado pra cacete até ali, né? Exatamente. O sucesso de hoje não significa nada. É terrível, porque você subiu num patamar e você tem que subir mais. Pelo menos eu não quero parar. Porque foguete não dá ré, né? Até então. Até então. Até então, porque tem um Mas- doido lá dando ré no foguete, né? Tem doido dando ré foguete, mas tem para tudo. Tem para tudo. Isso é um desafio da escola, porque ela tem que preparar para a vida. Então não adianta eu preparar, a escola preparar o aluno para ser um número. Não adianta. Mas esse posicionamento de marca, principalmente, só para contextualizar, viu, turma? Eu acho que mais ou menos uns 12% somente da nossa audiência, né, Ricardinho, é de Aracaju, né? Não tô lembrado exatamente, mas Não, no máximo 15%. O grosso da nossa audiência realmente é Aracaju, mas a porcentagem exata eu realmente não tenho. Eu grosso sei que não, porque se for 15% é baixo, né, filho? Não, mas eu, A a não última ser que vez seja eu tão conferi- pulverizado que 15% represente... Não, mas é de certeza, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, né? Entre 12% e 15% é de Sergipe, da nossa audiência. Tá. O resto, digamos, 85% é de fora de Sergipe, certo? E aí o que acontece? Vocês não fazem ideia de como a nossa cidade é tradicional. Só passar um dado para vocês. 78%, né, dos cargos são cargos públicos, né? 78% dos profissionais registrados, não sei se é registrado, enfim, mas 78% da renda, digamos, do dinheiro que circula em Sergipe vem de cargos públicos. Obviamente que a gente tem muitos grandes empreendedores ao longo dessa história, né, ao longo da história sergipana. Tá? Aracaju tem 170 anos, 160 e pouquinho, né? 164, 65, sei lá. Né? O Ricardinho foi ver o dado certo dos 168. audiências. Quer que eu lhe dê... 168. Produção. Não, no produção. caso, o alcance que a gente tem aqui, Aracaju é 6,5%, seguido de São Paulo com 4,1%. Ou seja, Aracaju é 7% da nossa audiência, ou seja, 93% da nossa audiência são pessoas de fora de Aracaju, da cidade onde a gente está gravando. Isso é bom, foguete não tem ré, até então. O nosso não tem, até então. E eu tô dizendo isso por quê? Porque Aracaju é uma cidade extremamente tradicional, certo? É uma cidade... Isso demonstra que é uma cidade de oportunidades. É um estado de oportunidades. Primeiro, porque é um estado pequeno, dá para você testar rápido e pivotar rápido, certo? Trazendo os termos de startup. Mas o que acontece é que, imagine, se a educação no Brasil é um tipo de mercado, é um mercado tradicional, formado por pessoas tradicionais, né? E aí o meu sentimento, poxa, eu sou completamente fora do estereótipo de pessoas que trabalham com educação, certo? Por isso que eu venho da indústria de startup, mas imagina falar de educação em Aracaju, Sergipe. Ou seja, cara, só para vocês entenderem, 98%, 99% das escolas usam o mesmo argumento e o mesmo apelo para trazer novos alunos, que é quantidade de alunos aprovados em medicina, quantidade de alunos aprovados em direito, quantidade de alunos aprovados em engenharia, blá, 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 blá. Certo? E aí vem uma escola com quantos anos? 48 anos. 48. Vai fazer 48 anos. 48 anos de história. Imagina só, uma marca que tem 48 anos de história, está na sua segunda geração.
já passou por diversos momentos do Brasil, do mercado da educação e etc, etc, Vários etc. modelos econômicos. Vários modelos econômicos. Aí é loucura. Se a gente for entrar aí, é loucura. Imagine, a matrícula, sei lá, a mensalidade Sim. valeu um valor, Inflação, né, não sei tal. o quê. Aí é doideira. Mas imagina, uma escola, uma marca de educação com 48 anos de história. Agora vamos posicionar de maneira diferente. E aí lança uma campanha que CCPA, nós não somos apenas números. Vocês têm noção? Eu estou fazendo esse contexto. Por quê? Porque pegando essa fala de Roberta, eu quero que vocês tenham noção do tamanho da coragem. Deixa eu lhe dizer por quê. Veja, eu sempre me preocupei muito com o emocional do aluno. Ele faz toda a diferença. Com certeza. Eu já vi alunos de média 10, 9, 10 e não passaram no vestibular. Soft skills. Faltavam as soft skills. Ou às vezes passam e não têm sucesso profissional porque faltam as soft skills. Quando eu comecei a analisar o cenário da educação no país, eu vi que grandes grupos estavam comprando escolas. Quando meu pai caiu doente e morreu, eu assumi uma parte da escola que eu não me identificava, que era a parte administrativa. E aí eu disse, eu preciso de ajuda, mas eu não quero sair daqui, porque a minha vida é o CCPA. Aí o que aconteceu? Eu disse, bom, procurei um escritório em São Paulo e disse, vamos arranjar um comprador. Várias pessoas várias outras instituições tinham batido na nossa porta. E a gente sempre dizendo assim, eu conversava com minha mãe, com minha irmã, que ficamos nós três como sócias. E aí eu dizia, não é isso que eu quero, ainda não é. E ele me trouxe uma lista. Eu disse, Roberta, para quem você não vende de jeito nenhum? Para esse, para esse, para esse, para esse. Por quê? Porque vai ser mais do mesmo. Eu quero alguém que me valorize, que valorize a história do CCPA. E quando a Great Schools fez a primeira visita, eles pediram para ver o memorial do meu pai. Eu aí, é com eles. É com eles que eu vou fechar. E aí o que aconteceu? Eu consegui juntar as duas coisas. Eu consegui ficar cuidando da parte pedagógica. E me juntar com... Porque o que acontece, Bruno? O que eu percebo? Que o diretor da escola, normalmente, ele é o dono. E aí, o que a gente vê é uma administração artesanal. Exatamente. Muito artesanal. Como de qualquer empreendedor e empreendimento que começa ali pequenininho e vai crescendo. Só que chega uma hora que se você permanecer no artesanal, a profissionalização da coisa está tão grande que você precisa realmente agir de acordo com as regras de uma profissionalização de verdade. E aí, o que eu fiz? Fechei com a Great Schools, a gente fechou a venda da escola com a Great Schools. Eu permaneço na parte pedagógica. E eu me lembro bem quando veio a proposta da agência sobre essa propaganda. Não somos apenas números. Eu respirei, eu disse assim, eu tenho medo. Que os publicitários ficam tudo doido pra botar no ar, né, Dani? Eita, então, doido pra botar no ar. Vamos fazer diferente. Vamos fazer igual. E você sabe de onde vem da minha coragem? Da Great Schools. Roberta, vamos bancar. Se vier uma resposta de lá pra cá, a gente responde de volta. Não tenha medo. Aí eu disse assim, gente, eu tô com um time profissional, eu não sou pequenininha mais não. Exatamente. Agora, eu estou com alguém que realmente vai peitar, vai bancar o sonho de ver o CCPA crescendo, de ver o CCPA melhorando cada vez mais. E de maneira profissional, né? De maneira profissional, Gestão. sem perder a identidade. Exatamente. Isso Sem é de uma perder. inteligência absurda. É o conceito de smart money na veia. Na veia, por quê? O coração dos negócios... Ninguém... Só para organizar o racional aqui. Ninguém investe em marca, em estrutura, em prédio, em número, etc. Investe no empreendedor, papai. Você que está assistindo, investe no empreendedor. E tem gente que vai ter conexão com aquele empreendedor, aquela empreendedora, e tem gente que não vai ter.
Normal. Ou seja, é normal. Normal. Ou seja, você que é engraçado porque eu sempre faço essa conexão com a indústria de startup, mas você que está buscando investimento e etc, 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 e os fundos e os grupos de private equity, etc, ou não, né? Eles têm suas teses. Uhum. Você precisa procurar, e os fundos e investidores estão procurando, mete com as teses e com os empreendedores. Porque muitas vezes os empreendedores estão preocupados só nos indicadores, deixar tudo rodando e etc, etc. O cara, né? E se não tiver mexe, o cara não roda. A galera investe no empreendedor, na empreendedora. E o engraçado é que aqui E em deixar na Aracaju, operação é inteligentíssimo, né? aqui em Aracaju ainda tem muito essa história, né? De que o dono da empresa tem que ser o dono da escola, tem que ser o dono da empresa. Engraçado que essa semana um menininho de 11 anos me procurou no colégio, me pegou assim no intervalo dele e disse assim, ô tia, quem é o novo dono do CCPA? Como é que eu explicar que é uma empresa com vários sócios? Peguei e disse, olha, o nome dele é Bruno, que é o CEO. O nome dele é Bruno. Agora é o seguinte, a diretora continua sendo eu, porque quem manda aqui sou eu. E aí depois eu tive uma reunião com o Bruno, eu disse, Bruno, me desculpe, mas eu disse isso. Ele fez, mas você não mentiu, Roberta. Eu não mexo em nada aí dentro sem você. Verdade. Tanto é que quando eu gritei que eu precisava de mais ajuda para a parte administrativa, eles me mandaram o Gustavo. Eu disse, e não me mandem nenhum sulista que não entende da realidade do Nordeste. Aí eles me mandaram o Gustavo, entendeu? Que entende a realidade do Nordeste. Eu sou um teimoso. Chegou o nordestino! Foi. Porque ele é paraibano, entendeu? Então, assim, eu sou contemplado, o colégio está sendo contemplado. A gente não teve isso de entrar em atrito. Cheque. Quando a gente percebeu que o pensamento do Sul era diferente do nordestino, não tem problema não, Roberta. Eu mando o nordestino pra você. Não é o nordestino que você quer? Mandaram. Puxa, Cheguei. E é tão importante que você estava trazendo, porque eu queria voltar só naquele ponto que a Roberta estava falando sobre a necessidade da separação entre o administrativo, financeiro e o pedagógico. Mas, no final das contas, essa semana eu tive a oportunidade de bater um papo lá no Rio Grande do Norte. Eu estava 15 dias já aqui, né? E aí eu moro no estado do Rio Grande do Norte, apesar de ser paraibano. E aí eu estava lá na CDL de Natal, batendo um papo com vários gestores educacionais, porque a gente conseguiu que a CDL de Natal aceitasse a educação privada como uma cadeira de lá, né? Sim. Isso é até uma dica para vocês daí da CDL daqui de Aracaju. O presidente é muito meu amigo. Pronto, Mas então vamos lá, a oportunidade de a gente vamos bater fazer um papo sobre isso. E aí a gente discutia muito sobre a não possibilidade de separação desses conceitos. Numa escola que a gente acredita numa dificuldade econômica que a gente vive, né? A escola como CCPA passou por inúmeras coisas, não só o CCPA, como Sim. várias outras escolas no Brasil inteiro. Foram vários planos econômicos, são vários desafios, é uma formação específica que o professor tem na universidade que continua praticamente a mesma, só que ele tem que ter um mindset diferente, porque ele precisa utilizar a tecnologia dentro de sala de aula. Então a gente sempre costuma dizer o seguinte, olha, a parte administrativa e financeira, ela não pode ser tão desprendida, ela não pode ser despregada. E qual foi a importância desse processo? É entender que a escola ela sobrevive pelo pedagógico. A perenidade do business escola depende única e exclusivamente da qualidade dos serviços prestados por aquela escola naquela região, Sim. naquela comunidade. Nós, como Great Schools, como um ecossistema que entende sobre o processo de educação, porque todos são educadores, todas as pessoas que estão lá dentro da Great Schools são educadores. Então, quando a Roberta disse assim, eu quero ver o memorial do seu pai, é porque a gente valoriza essa individualidade. A escola tem uma construção, são 47 anos. A gente não pode chegar no day after do negócio, de fechamento, do sign, simplesmente dizer assim, pronto, a partir de agora a gente comprou, quem manda é a gente tira todo mundo, sai todo mundo e agora é uma nova concepção. Já era. É um novo modelo. Quando se fala sobre educação, ninguém pode, quando se fala sobre smart money na educação, a gente tem que analisar o seguinte, a educação é feito no longo prazo. Todo mundo que entrou com concepção de curto prazo teve problema. E aí eu não vou trazer nenhuma situação do que está acontecendo ou do que já aconteceu, porque, enfim, todo mundo sabe.
do que aconteceu. Então, principalmente aqui no estado de Sergipe, a nossa concepção, quando a gente entra num processo desse, primeiro a gente tem que estudar. Aquela escola tem a espinha dorsal do que a gente acredita na educação no futuro. E eu lhe digo, aqui no estado de Sergipe, a única escola que nós poderíamos fazer negócio era o CCPA, porque ela não acredita que os alunos são apenas números. Ela não acredita nisso. Os alunos são muito mais do que isso. É exatamente essa é a nossa concepção de negócio. E lembrando, quando Roberta falou, eu preciso de um braço administrativo e financeiro. Sabe qual foi o grande problema e qual é o grande problema que existe hoje no Brasil sob o ponto de vista de gestão educacional? É que muitas vezes o administrativo financeiro não entende nada de pedagógico. Às vezes o cara vem lá do mercado financeiro, Sim. o cara vem de uma outra empresa gigante, talvez até, enfim, que tem várias do Brasil, tem muita gente boa. Mas a concepção de escola, de entender de matemática, que duas retas paralelas se encontram no infinito, é a mesma coisa do que você diz assim, ó, administrativo, financeiro e pedagógico. Eu falei logo que eu cheguei, na primeira conversa que eu conversei isso com o Roberto, eu disse, já gostei de você. Pelo amor de Deus, nós não nos conhecíamos. E eu sabia da história da escola, entendia sobre todo esse processo, a gente discutiu sobre qual escola seria interessante aqui em Aracaju, e sobre esse ponto de duas retas paralelas se encontram no infinito, é porque é o seguinte, ó, se a escola tiver uma visão ultrapedagógica, isso não é demérito, ela vai, no futuro, num prazo, ela vai ter problema de caixa. Porque quem pensa eminentemente de forma pedagógica não faz conta. Ao passo que se a escola só pensa sob o ponto de vista de administrativo e financeiro, ele faz tanta conta que tudo que o pedagógico precisa fazer, ele corta porque é custo. Vai quebrar também. Então, essa situação tênue de que elas em algum momento tem que haver uma decisão discutida, e é por isso que se faz necessário um entendimento muito forte sob o ponto de vista de gestão, entender em que momento a escola se encontra, em qual é o público que ela atende, e o que é que você quer ofertar, e o que é que você pensa de futuro. Todos esses processos são ultra complexos, que fazem o business de educação básica no Brasil ser ainda mais complicado. Porque você pega uma praça como Aracaju, né, que você está dizendo sobre o ponto de vista de ser tradicional, de ser conservadora. Eu fazia muito tempo que eu não vinha aqui em Aracaju, eu sempre falei isso. Eu achei a cidade linda, Sim. organizada. Né? Você passa pelos canteiros, são todos bem tratados. O meio fiozinho pintadinho de branco. Todos os locais onde você vai... Tudo organizadinho, Tudo organizado. Né? Todos os locais onde você vai, o empreendedor se preocupa com detalhes. Então, você vai, independentemente do local onde você vai, o banheiro tá limpo. A entrada é organizada. As pessoas são pessoas... calorosas, de fácil trato, né? Sim, fácil trato. Aí eu sou paraibano, sou nordestino, amo. Paraibano é cacete, viu, papai? Minha mulher tem sangue paraibano, minha sogra Não, é paraibana, braba. meu amigo, É braba. né, Ricardinho? Mas se ela gostar de você... É loucura, velho. Se ela gostar de você, ela entrega as calças. Aí é. De graça. É. Ela bota a flanela no chão pra você não pisar na lama. Então, esse regionalismo, o Brasil é gigante, né? Esse regionalismo ele precisa ser entendido para que a gente lá na escola não perca a identidade do que trouxe a escola até aqui. Exatamente. O que é que a gente tem que analisar? Nós não estamos aqui para mudar a concepção de CCPA. A gente está aqui para melhorar o que a escola já faz de bom. Porque houve uma discussão muito grande. A gente até falando sobre smart money. Se compra empresa quebrada, amigo, se compra empresa dando lucro. Se compra empresa boa, empresa que tem futuro. Porque arranjar dinheiro é tão complexo, colocar dinheiro no negócio é tão complexo. Por que você vai colocar, diante de tantas oportunidades que você tem hoje no mercado brasileiro... A taxa de juros do jeito que tá hoje, né? Você vai botar dinheiro num negócio que você não sabe o que é que vai dar? É óbvio que você tem que fazer o seguinte, olha, vamos
vamos apertar esse parafuso aqui, Roberta, vamos trazer aqui, vamos colocar esse ponto e trazer a individualidade. Então eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, Bruno. O CCPA tá com o chassi pronto, organizado. A gente está modernizando todo o processo e isso leva um determinado tempo. Sim. Então a gente passou 2022 com inúmeras transformações dentro da escola. Sim. Foi fácil? Não. Não. Todo o processo de mudança e de saída de zona de conforto é complexo. Mas o que a gente tem que analisar é, nós estamos com a plataforma pronta para decolar e transformar o CCPA, quer dizer, na verdade não é nem transformar, mas é colocar o CCPA no seu lugar devido dentro da sociedade de Aracaju. E eu diria a você que é pai de aluno. Eu olho até para a câmera agora, eu fazer igual você, para você que é pai de aluno. Você Muito que é bom. aluno, que está nos escutando agora. Sente conosco. Venha entender qual é a proposta de valor que a escola quer dar para você, para sua família e para o seu filho. Não tenha dúvida de que nesses próximos anos do que a gente vai ter é uma escola focada na sua individualidade, obviamente com conteúdo, porque nós somos conteudistas, não Sim. adianta discutir, nós somos conteudistas, mas a gente vai fazer muito mais do que só entregar conteúdo. Senhoras e senhores, eu gosto, sabe de quê, Ricardinho? Eu gosto é de vendedor, meu amigo. Eu gosto é de vendedor. Todo mundo tem que ser vendedor, meu amigo. Tem. Todo mundo é vendedor, viu, Ricardinho Sá? Pode ajustar aí o botãozinho que eu tô vendo que você tá ajustando, o negócio do volume, porque deu um grito da peste que você ficou surdo. Eu gosto é de vendedor, Léo. Todo mundo tomou susto. Se não for pra, Pra dar uma, né? Pra Acordada. dar uma acordada. se não for pra ser vendedor, não sai nem de casa. Você, que é pai de aluno, agora estou falando com você. É. Oh, que negócio bonito. Isso vai dar um corte bacana, viu, Ricardinho Sá? Sensacional. Não, eu vou Aí lhe sabe um dizer uma negócio- coisa, Bruno. Falando nisso, a gente tem uma vantagem que termina se tornando uma vantagem competitiva. É você poder conversar com um outro diretor de escola, jogo aberto. Exatamente. Porque você não troca a receita do bolo, a fórmula mágica com o concorrente. Você se relaciona bem com ele, mas você não troca a cereja do bolo, aquela coisinha diferente. E a gente não. Nós temos reuniões semanais de diretores de escola, a gente liga um para o outro. Não, como é que você faz? Como é que você está fazendo assim? Não, agora eu vou lhe dar uma aula de como é que eu faço meu processo de rematrícula. Não tô, aí sempre com muita humildade, sabe? Não, olha, a gente agora vai explicar para vocês, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Nós contamos esse ano de 2023, o CCPA se tornou a única escola regular, certo? Uhum. A poder aplicar a prova de Cambridge, de nivelamento dos meninos de certificado de Cambridge. Então, os meninos começaram a fazer o inglês de Cambridge 5 dias na semana. Certo. Quem nos ajudou a montar isso num tempo recorde? Uma escola de Curitiba, Que faz parte do mesmo grupo. que faz parte do mesmo grupo, que já faz esse trabalho há um tempo, mandou a coordenadora dela para cá, treinar o nosso time, ajudar a recrutar. E outra coisa, se mantém à disposição, porque se eu sair daqui agora, telefonar para a diretora dessa escola, que se terminou se tornando uma grande amiga, se eu ligar para a Ciona, preciso de sua ajuda, eu vou mandar ela ligar para você agora. Então, isso é um diferencial competitivo muito grande. Muito, muito grande. Nós temos encontros presenciais dos diretores de escolas, dos gestores com os diretores da Great Schools, todo ano, 2, 3 vezes no ano. Então, isso justamente para fortalecer os laços. Fortalecer os laços. Então, são coisas que tornam, para nós, pelo menos a visão que eu tenho hoje, é que o ganho que nós tivemos, o que eu aprendi ao longo desse tempo, é algo surrealista. Isso é lindo de ver Roberta falar. Aí eu vou olhar para a câmera agora. Boa. Tá? Olha, nós somos a única escola, entendeu? Que aplica teste para o Gostei. certificado de Cambridge. Pronto. Gostei, Roberto. Deixa eu puxar um papo assim.
hoje em dia tem muito, a gente ouve muita gente falando sobre cultura, né? Sim. Cultura, e tá tão na moda, né? Porque eu já vi alguns empreendedores, gente, vamos agora construir a nossa cultura, Sim. né? Aquele processozinho, post-it na parede, estamos construindo nossa cultura. Só que a cultura, ela é construída no dia 1 e ela pode não ser declarada, mas ela é sentida de alguma forma. Eu só quero trazer isso como exemplo, porque é pegar isso tudo que vocês falaram agora e fazer link com a abertura do nosso episódio. Por quê? Não é de agora. Isso. Sim. Eu saí do CCPA em 2002, há 21 anos atrás. E esse respeito ao aluno, que não é simplesmente um número, é desde sempre. Sim. Entende? Ou seja, é muito mais fácil, coerente e verdadeiro quando simplesmente... E aí vem o desafio das marcas, né? Uhum. Quando transforma isso tudo que já existe em comunicação, Sim. né? Declara isso de alguma forma. Mas, Roberto, eu queria entender uma coisa, assim. A gente tá falando muito do hoje, muito de tudo que tá acontecendo, etc, etc, etc. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa história de como foi ter chegado até aqui. Por exemplo, né? São 48 anos. São 48 anos de uma marca que constrói uma história, etc. Passou por muita coisa e tal. E aí, eu não sei com quanto tempo de CCPA que você iniciou sua participação dentro do processo, né? Existe um trabalho muito importante de sucessão, Sim. né? De sucessão, porque Marcos Pinheiro faleceu tem quanto tempo? 13 anos vai fazer agora. 13 em agosto. anos, né? 13 anos. Ou seja, não são 13 meses, 13 dias, não são 3 anos, né? Ou seja, se não tivesse existido um processo de sucessão bem desenvolvido, não teria passado por 13 anos. O business não teria passado, porque Não teria ser suportado. muito blá blá blá, ser muito nhenhenhê, uma escola é um business como qualquer outro. Sim. Precisa dar resultado, tem indicadores de performance e por aí vai, Sim. né? E aí, depois de 13 anos que, pelo que eu entendi, você assumiu a gestão, depois de 13 anos dessa construção, chegou aquele momento, precisamos dar um próximo grande passo, né? Como foi? Eu queria que você fizesse essa linha do tempo como aula mesmo para o empreendedor que está ouvindo a gente. Veja, desde criança, né, que eu ia para a escola, eu comecei a estudar mais cedo porque meu pai fundou a escola vai completar 48 anos em 2024, né, Tá. tem 47, e eu com 2 anos comecei, aí tá vendo, faço as contas aí a idade. Com 2 anos eu comecei a frequentar a escola e eu era um ano adiantada, né. Desde criança, eu sempre brinco, uma vez minha mãe me esqueceu na escola, porque eu acabava a aula, eu ia dar aula para as carteiras. Era a minha paixão. Eu fui criada com meu pai, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, dava aula à noite, entendeu? E por volta dos 11 anos, como naquela época eram 180 dias letivos, as férias eram muito maiores. Eu acho que até por isso que os meninos tinham mais saúde mental. E aí, o que acontece? Eu ia trabalhar. Pelo menos um mês das férias eu tinha que trabalhar, meu pai me pagava e eu trabalhava. Então, eu trabalhei na secretaria, fazia recebimento, fazia matrícula, fazia histórico, preparava transferência. Eu aprendi toda a parte. Depois ele me pegava e dizia assim, agora você vai para o setor pessoal. Você vai calcular uma folha de pagamento, você vai fazer isso aí. Né? Mas ele sempre segurou muito todas as informações administrativas. E eu colei minha mãe na parte pedagógica. Certo. Foi com ela que eu colei na parte pedagógica. Eles até pensaram, não, faça direito para fazer concurso. Eu não quero, eu quero dar aula. Tá bom, minha filha, se você quer dar aula, você quer ser professora, vá ser feliz. E aí, pronto, eu cuidando da parte pedagógica, super satisfeita, dando aula e tudo, e aí tinha modificação na legislação, eu fui fazer um mestrado em letras para poder ter a certificação para dar aula em ensino médio. Isso em 2008, quando eu tinha feito o primeiro semestre do mestrado, meu pai caiu doente. Né? Ele já vinha com um processo de enfisema pulmonar,
E aí ele ficou doente. E foi daqui, de UTI no ar, para Porto Alegre, consultar um médico lá de Porto Alegre, que é centro de referência na área de pulmão. E ele estava com 19% da capacidade respiratória. E aí o médico disse que ele tinha uma perspectiva de vida de 2 anos. Mas nessa época você já participava da parte da gestão? Eu não lembro. Não. Era apenas professora e cuidava da parte pedagógica junto com minha Certo. mãe, entendeu? Fazia planejamento. Eu me lembro que teve uma coordenadora que precisou se afastar por problema de saúde. Eu assumi o planejamento do fundamental menor. Então eu passei por vários setores da escola. Certo. Eu só não passei pelo setor financeiro. E aí, quando meu pai caiu doente e o médico disse que ele tinha uma perspectiva de 2 anos, meu pai disse, Roberta, vai ser você que vai ficar aqui, à frente. Eu me descabelei, né? Porque eu disse, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Eu não sei, mais perdida do que bala em boca de banguelo. Aí eu disse, olhe, se eu não soltar um ditado popular, eu não sou Roberta, meu mestrado é em cultura popular, gente. Tá ótimo. Eu adoro Meu isso. mestrado é em cultura popular, então eu tenho que ser eu, né? É, isso aí, com certeza. Então, o que É porque eu acontece? tenho que passar um tempinho pra processar meu Então, o que acontece? Aí eu assumi, minha mãe dizia, Marcos, converse com o Roberto. Eu não sabia quanto o colégio tinha em caixa. Não sabia nada. Nada, eu não sabia nada. E meu pai tinha muito essa característica. Eu comecei a dar aula, Bruno. Eu fiz vestibular com 16 anos. Logo depois, eu completei 17. Isso é um exemplo meu que eu levei para a prática na escola. Eu fiz vestibular de Direito, porque todo mundo dizia o seguinte, você tão boa aluna vai fazer pedagogia? Eu fiz vestibular de Direito para provar para a sociedade que eu podia passar num curso concorrido. Eu acabei o vestibular, eu acabei a faculdade de Direito, eu não fiz OAB e eu fiz... Não fez o exame da OAB? Não. Eu fiz vestibular de novo e entrei em pedagogia, que era o que eu queria. Era o meu sonho. Né? Então, aí eu comecei a administrar. Dica. Impressionante. E isso eu coloco para os alunos. Pelo amor de Deus, não façam uma loucura que eu fiz. O conhecimento que eu tive de direito foi muito bom, me ajuda muito até hoje na profissão. E eu acho que até que existem algumas matérias de direito, tirando a parte processual, mas que todo mundo devia ter conhecimento. Sim. Direito do consumidor, no meu caso, direito do menor. Meu pai dizia, minha filha, um diretor de escola tem que conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu tinha essa vivência já, e esse tino. Então, o que acontece? Aí eu comecei a me bater, né, numa piscina, que eu sem saber nadar. Né? E fui tocando. Eu só sabia de uma coisa, eu tinha que confiar no meu filho e mudar. Ele pegou a filha, botou na borda da piscina e faz. Puf! Tchau. Pula, tchau, Olha, minha aprenda a filha, nadar aí. Foi mais Essa ou é a menos piscina, aprenda a nadar aí. isso, a borda tá ali. Se bata que você chega. Ou então, sua outra opção é morrer afogada. Bruno, meu pai estava sendo velado na quadra da escola. Certo? E ele morreu dia 31 de agosto, era dia de pagamento. Eu me levantei e disse, vou pagar as contas. Meu marido chegou para mim e disse assim, você não precisa fazer isso hoje. Eu disse, preciso. Porque o que o meu pai me ensinou é que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Você não tem que fazer só o que você gosta. Você tem que gostar do que você faz. Ah, eu vou fazer só o que eu gosto. Doce ilusão. Todo trabalho vai ter coisa que você não gosta de fazer. Mas você vai ter que fazer. Me levantei, fiz os pagamentos e voltei para velar o corpo do meu pai. Então, assim... Você foi pra sala dele. Fui para a sala dele, sentei na cadeira dele. Vamos contextualizar. Vamos contextualizar. As lágrimas O pingando. pai estava sendo velado na quadra da escola. Você Bruno. saiu da quadra da escola. Eu conheci da estrutura do CCPA como conheço. Você foi pra sala dele sozinha, fez os pagamentos e voltou. E voltei. Quando me chegou a notícia que meu pai tinha somente 2 anos de vida, minha mãe estava em Porto Alegre com ele, eu tinha ficado sozinha no colégio. E era a comemoração do Dia dos Pais na escola. O telefonema chegou para mim 2 da tarde. Eu sentei, chorei, só que o evento era 5. 4h30, enxuguei, retoquei a maquiagem,
Chamei a coordenadora e disse, eu não vou conseguir ficar o evento todo, mas eu vou abrir. E eu fui lá e abri o evento. Porque graças a Deus, eu tenho uma inteligência emocional que me permite isso. Entendeu? É como minha mãe chega para mim e diz, Roberta, você já passou por coisas na sua vida que ninguém passa e você consegue. Eu tenho soft skills. Mas... E fui criada no tempo do... Eu brinco que hoje em dia você não pode dizer isso. E não pode, porque você invalida o sentimento da criança, é verdade. Mas do jeito como eu fui criada, é uma lição que eu vivo até hoje. Meu pai olhava pra mim e dizia assim, engula o choro. E Eu também. engolia. E eu aprendi a engolir o choro. Deixa eu contar uma história. Eu fiz terapia. Eu fiz terapia para aprender a chorar. Mas o que eu fiz para conseguir manter o CCPA foi engolir o choro e ir trabalhar. Teve uma vez, da última vez que eu quebrei. Quebrei 3 vezes. Da última vez que eu quebrei, que eu botei na cabeça, meu irmão, agora eu não quebro mais nem a pau. Nem a pau. Aí teve um dia, uma pressão do cacete. Tipo, porque o que aconteceu? A empresa quebrou, um sócio entrou numa depressão e etc. Outra sócia, mesmo processo, eu falo o seguinte, velho. Eu assumo sua parte, deixa comigo que eu resolvo. E aí, trabalhando, mudando negócio, não sei o que, reduzindo o custo, pá. E aí teve um dia, meu pai era vivo ainda, eu parei o carro assim na ladeira do estacionamento. E aí liguei pro meu pai. Velho, sabe aqueles dias que você para assim, meu, eu não tô aguentando mais, pô, eu vou pirar. E eu liguei pro meu pai, eu não tô aguentando mais, que pressão do caralho, que não sei o que não sei o que. Meu pai calado. Eu, você não vai falar nada. Aí ele fez, vou, engula o touro e vá atender os seus clientes, que é isso que você tem que fazer. Ponto. Beleza, pai. Pau. Se ele tivesse lhe dito, venha pro meu colo, meu filho, que eu vou lhe abraçar. Porque esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Eu vejo muita gente criando os filhos e de coração é o que eu aprendi e como eu tento criar meus filhos. Caiu, levanta, guri. Oxê, tá deitado no chão esperneando. Vou esperar pra ver o que é que... Aí ele para, fala, aí eu vou conversar. Né? Bateu a cabeça na mesa. Você vai bater a cabeça na mesa. Você vai bater a cabeça na mesa. Bateu. Vamos aqui agora. Você entendeu? E você sabe o que é pior? É quando bate a cabeça na mesa e a criança começa a chorar e a mãe bate na mesa e diz, mesa malvada. A mesa tá quieta, não quero dizer. Você que foi lá, tropeçou com donação, a mesa que é malvada. Porque o mundo real é assim. E as pessoas inteligentes, as pessoas mais sábias, a gente fala isso em vários episódios aqui, são aquelas que aprendem com os erros dos outros. Se o seu Sim. pai tá dizendo que você vai bater a cabeça, é porque ele sabe que, poxa, a sua altura com a cabeça, a que está lá, a cabeça pontuda, não sei o quê, e tá te orientando. E aí o moleque vai lá, teme, pum, bate a cabeça. Isso é uma analogia Sim. com o mundo, com a vida, né? E o que a gente vê hoje em dia é que as crianças estão sendo, assim, tolhidas no direito, porque deveria ser um direito. Se Bater a frustrar. cabeça na mesa. Se frustrar. E na escola, a gente tem muitos embates com os pais. Por quê? Porque a gente tenta providenciar situações em que a criança se frustre. Ela precisa. Ela não vai ter tudo. E eu já ouvi pai, mãe dizendo, meu filho vai crescer sem ouvir não. Sério, bicho? Já. Dura realidade, né? E, brother, o moleque vai entrar no mercado de trabalho, não sei o quê, não vai entrar, não sei o antes. quê, aquela doideira. Bruno, antes de entrar no mercado de trabalho, vai paquerar alguém e a pessoa não vai querer. É, Vai querer uma amizade e o coleguinha não vai querer, não quer ser seu amigo. imagina, tomar um fora. Diga! Aí vai pra cima da cama. Entendeu? Então é doideira. Sim, vá, aí você foi, pagou as contas. Fui, paguei as contas, voltei, enterrei meu pai.
antes da missa de sétima eu voltei a trabalhar porque eu tinha que fazer isso. Minha mãe estava muito sentida, minha irmã muito abalada. Meu sogro brincava, dizia assim comigo, se você, ele era engenheiro, né? Aí dizia, se você arriar, arria a comieira da casa. E aí foi assim que eu fui fazer. Entendeu? Meu marido também dizia a mesma coisa. Não adianta chorando não, tem que ir trabalhar. Tem que trabalhar, porque as contas não esperam. Entendeu? Então a família tá dependendo de você, tá precisando de você, vá lá. Então não tem essa, eu não sei empreender, eu não sei administrar. Aprenda. Aprenda. Quando eu percebi que estava chegando num momento em que eu não estava alcançando o nível de profissionalização necessário, aí eu procurei ajuda. Para dar o próximo passo. Para dar o próximo passo. Aí eu procurei ajuda. Eu desaprendi aquilo que eu falei no começo. Você, peraí, eu não posso continuar agarrada a essa ideia de que eu consigo tocar sozinha. Então eu fui humilde e disse, não, eu não aguento. Eu não estou conseguindo tocar isso aqui sozinha, eu não estou conseguindo fazer sozinha. Eu preciso de ajuda. E quando a gente vendeu a escola, não foi uma venda, foi uma busca de ajuda. Né? Foi dar o próximo passo, né? Foi dar o próximo passo. Foi dar o próximo passo. Principalmente porque eu garanti que eu queria continuar. Ó, senhoras e senhores, você que está com seu caderninho aí do outro lado, pode anotar empresa boa, empresa vendida. Com certeza. Empresa pronta para ser vendida, para expandir, para dar o próximo passo, né? Para ampliar, né? Isso faz parte completamente de uma decisão estratégica. Isso. Isso é o mais importante. Eu não podia né? continuar no mercado se eu continuasse artesanal daquele jeito, não. Verdade. Eu ia ser passada para trás. Eu ia ver a escola. Meu amor pela empresa foi tanto que chegou a hora que eu disse, eu preciso vender para que ela sobreviva. Para que o legado dos meus pais sobreviva. E é uma coisa muito importante, e falando sobre business, né? A escola, e aí é um dado, isso que o Roberta está trazendo assim, com tanto sentimento, é um dado que a gente entende muito fácil. Pense num negócio complexo de ser administrado da escola. Você vende serviço, você não vende produto. Então, precificar é complexo, porque como é que você tangibiliza em um preço? Metro quadrado de sala, é? Sala de aula, não? São várias discussões que a gente tem, né? Tem uma análise muito... Cada um deve ter seu conceito e tal. Nosso conceito é separar isso em alguns centros de custo, né? Então, a gente tem educação infantil fundo 1, fundo 2 médio. Isso a gente tá... Já é uma complexidade gigantesca. Cada um desses pontos é como se fosse uma empresa, né? Então você Sim. tem o número de receita e você tem despesa, Sim. mas você tem despesas que são diretas e despesas que são indiretas. Por exemplo, o porteiro lá na rua, que está lá na rua, ele serve a toda a escola. A energia que você paga, por mais que você setorize isso, às vezes lá dentro você não consegue setorizar. Você paga uma energia, 2 contas de energia. No caso do CCPA, não. Porque foram várias casas que foram sendo compradas e existem, enfim, tem uma complexidade maior. A menina que está na secretaria, muitas vezes você tem uma pessoa na secretaria que ela atende a todo mundo, né? Então, se você pensa, olha como é complexo. Você tá falando, meu amigo, eu tô olhando como se fosse uma matriz, uma então, planilha DRE. se a educação infantil, ela tem um número de alunos X e o ensino médio tem um número de alunos Y, então, mesmo que eles tenham pesos diferentes no número de alunos, eles também têm pesos diferentes sob o ponto de vista de faturamento. Sim. Então, se você pegar da educação infantil e for para o ensino médio e pegar despesas indiretas e dividir por 4, ou seja, 25% para cada uma, você está tratando igualmente coisas distintas. Então, daí também. porque é complexo explicar sobre isso. Mas se tiver um episódio especificamente para a gente falar sobre precificação de escola, a gente tenta discutir. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte. Pensa, Bruno, que o nosso cliente, ele está todos os dias, no mínimo 5 horas por dia, dentro do nosso negócio. E pensa como educação, como a gente lida muito pouco, e a gente conhece muito pouco as pessoas que estão conosco. Se você perguntar a maioria dos gestores, de onde é? Do bairro da sua cidade. De que bairro você tem mais alunos? De que rua você tem mais alunos? Como é que eles chegaram até você? Informações básicas tipo essa, o setor de educação não tem. Esse nível de profissionalismo, essa mudança de mindset para entender o que você pode fazer e que tipo de serviço eu tenho que entregar melhor à minha comunidade.
Tá falando sobre soft skills. Qual? Tem 200 milhões. Uhum. O que é mais importante? É saber falar em público? É saber vender? Todo mundo que fala em público Aí sabe se você vender? perguntar, Não. Todo mundo que fala em público sabe vender bem? Não. Aí você faz. O professor vende bem? É como se um cara tímido não pudesse ser vendedor. O professor vende bem? O professor fala em público, Mas ele tem que ser vendedor. mas ele tem que ser vendedor. Então, assim, Sim. é uma mudança de concepção. Porque, cara, analisa. 5 horas por dia dentro do teu negócio. O que é que o pai compra? Ele compra aula. Se a gente for para a concepção da palavra, se você for para um posicionamento ultraconteudista, eu tô comprando aula porque meu filho precisa aprender. Mas aprender o quê? Primeiro ponto. Segundo ponto. Qual o objetivo final? Para ele ir desse para a pai, escola, né? para ele ir para a escola, ele vai entrar na escola. Tem que ter recepção. Tem que ter gente na secretaria que dê suporte. Tem que ter gente na portaria que dê segurança. Tem que ter aula de educação física. Tem a bola que ele vai usar. Ele vai pro banheiro. Tem o papel higiênico que ele vai utilizar. O banheiro tem que estar limpo. O cheiro tem que ser agradável do desinfetante que você utiliza. Porque tem gente que reclama disso. No final das contas, você tem uma empresa tão complexa que você vende aula, mas você tem que entregar muito mais outras coisas. E aí a gente pode falar uma experiência diferente. Aí você vai dizer, e o que é Customer Experience dentro da escola? Aí vamos discutir isso dentro com o professor, vamos discutir isso com o coordenador pedagógico. Complexo. Como é que você modifica E o isso? professor que dá aula em outras escolas também? Sim. Então, cara, você pensa num negócio difícil e complexo, principalmente porque o que nós temos hoje dentro de sala de aula, nós não tínhamos há 5 anos. Nós temos seres humanos dentro de sala de aula, mas nós temos seres humanos pensando diferente. E o nosso professor, se ele tiver com a mesma concepção de que eu sempre dei essa aula para Bruno, você falou sobre Jenison. Jenison foi seu professor. Sim. E Jenison continua dando aula pra gente hoje. Será que a aula que Jenison dá hoje, como referência, é a mesma que ele deu pra você? Não. Porque se for, a gente já perdeu o jogo. Entende a complexidade desse processo? E aí você entende o seguinte, o administrativo financeiro precisa entender do pedagógico para estar dentro da escola. Essa é a grande junção. Você sabe por quê? As grandes empresas que são consideradoras no mercado estão patinando em várias praças porque colocam um cara ultra técnico para gerenciar um projeto dentro da escola que sabe fazer todas as contas do mundo. Mas ele não entende isso que a Roberta falou. Essa emoção que ela tem. Essa discussão que você tem de que você precisa dar a melhor aula que o seu aluno poderia pensar em ter. É isso que a gente precisa entregar. Mas não é só aula. Ele tem que ter o lanche da cantina. Ele tem que ter a carteira que ele senta na sala de aula. O conforto. Mas isso tem um preço. Será que o seu cliente está disposto a pagar esse preço? Porque você tem que dar lucro. Olha como é complexo, né? Então, essa junção e essa complexidade que a Roberta falou dos últimos 13 anos e ter sido empurrada na piscina, né? E vai lá para a borda. Ela chegou na borda. E eu posso lhe dizer, de perto, né? Eu tô aqui em Aracaju há 90 dias, basicamente. 90 dias? Cheguei começo de março, basicamente, né? E eu me apaixonei pelo CCPA desde a primeira vez. Sabe por quê? Porque o CCPA tem uma coisa que é o que nós acreditamos. Respeito à individualidade. É entender que você é um ser humano e que a gente precisa fazer o que for melhor para você e não para mim. E não para o pai. Muitas vezes o pai não entende o que a gente está querendo discutir. Então a gente tem que começar a educar o pai. Cara, que loucura, eu tô pensando aqui. A gente tem que educar o cara a mudar essa concepção para dizer Bruno, assim, pronto, é isso que a gente Vou quer dar um fazer. exemplo. Você tem filho, mas você não pode ensinar eles do jeito que você aprendeu. Porque mudou. Exatamente. Mudou. Hoje a gente educa o menino e o pai. Mas também é aquele pai que, desculpa aí, gente, de novo, eu não sou morno, não. Eu sou quente ou eu sou frio. Agora também é aquele pai, aquela mãe que não quer enxergar o que é que tá acontecendo no mundo, né? Sim, Tá dentro da caixinha, não sei o quê, né? Como é aquele negócio né? Que exatamente. não quer olhar pro lado, aí também, francamente, velho, aí... Mas é uma população, cara, que É um Minha percentual. pergunta é um percentual muito grande de pessoas que não sabem, Essa é a que minha não preocupação, saem entendeu? da caixa. Pelo amor
amor de Deus, velho. E às vezes as A pessoas... caixa ainda tá muito grande e tem muita gente dentro. É. Boa, boa, Roberto. E às vezes essa pessoa conseguiu... Porque assim, qual é a concepção de sucesso? Qual a concepção de qualidade? Pois tudo é subjetivo, né? Sucesso pra mim. Então às vezes o cara diz assim, não, o Sucesso sucesso pra mim é porque eu sou bem sucedido, porque eu tenho dinheiro. Moro num apartamento bacana, tenho um carro bom pra andar e viajo pra Europa todos os anos. Mas é infeliz porque fez um curso que nunca pensou. Roberta acabou de dizer aqui, ó. Fez direito. É infeliz porque Federal. não tem amigo. É infeliz Sim. porque, né? E várias outras coisas. Sim, pô. E essa conversa que a gente tá trazendo aqui, dessa concepção, a gente precisa sim. A gente precisa sim educar o pai. Parece brincadeira, mas não é não. Porque nós não acreditamos que a educação de longo prazo se faz sem a família. Acho que esse episódio vai ser um episodião, hein, Ricardo? Pra educar os pais. Dá uma Não existe, só disso. não existe escola sem família, bicho. Então a gente precisa trazer a família pra E no dentro. final das contas, a educação é humana, né? Paulo Freire dizia, escola é gente. Não existe escola sem família. É. Agora, pra gestão, deve ser uma É. doideira. É complexo. Por isso que essa união, né? O cara responsável pelo seu LTV é o que tá lá dentro da sala. Exatamente. E não é só ele, não. A pessoa que tá responsável pela TV, que você tá dizendo, ela também tá na limpeza. E aí, E aí? E aí você me dizer que tem escola que nem sabe que é LTV, nem pensa sabe nisso, não. não sei Não. o quê. Se a gente for discutir sobre isso aí, meu amigo, a coisa é feia. É o segmento. Senhoras e senhores, selo episodião, Ricardinho. Esse tem mesmo. Selo Ele episodião. devia criar o selo Gold, Diamante, Platina. Esse Não, e a galera poderia escolher, né? Votar, selecionar e tal, mas meu amigo, alto nível. que foda, viu? Alto nível. Sensacional. Sensacional. Gostou, Ricardinho? Sim, muito. Gostei muito. Lembrei um pouco da minha época. Eu sou aluno de Salvador. E lembrei de muita coisa da minha época de colégio. Alguns insights também eu tive né, agora para essa minha vida profissional. Com certeza vai ser um episódio para se levar muito além do podcast. Massa. Você Massa. que gostou do episódio 32, Foguete Sem Ré, com Roberta Monteiro e Gustavo Dantas, compartilhe. Mande para seus amigos, mande para suas amigas, mande para sua família. Né, Ricardinho? Mande para quem você quiser. Não esqueça de dar estrelinha, porque eu estou em êxtase. Mande pro diretor da sua escola. O diretor da sua É escola. importante. Mande para os grupos educacionais, né? Obviamente que perto dessas duas personalidades, desses ícones da educação brasileira, eu sou um aprendiz, mas somos 3 gestores da educação, Sim. né? No final das contas. E, cara, eu estou em êxtase. Eu estou um episódio, estamos gravando esse episódio numa sexta-feira, né? Estou realizado. Pode ter certeza que a gente também, viu? Que Foi muito bom. foda, velho. Cara, e assim, fantástico entender a tua ligação. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque foi muito engraçado como aconteceu esse negócio, né? Não sei se a gente pode falar sobre isso. Pode? Pô, Pode. Foi muito engraçado porque foi... vamos fazer uma festa diferente pro Dia das Mães, né? Aí eu de repente chego no planejamento lá, tá um cara vestido todo de preto no memorial lá do CCPA, de Camisa costas. preta, calça jeans e tênis colorido. Tava lá. De costas. Aí eu. Camisa preta não. Camisa da Básico. Calça Da Básico, jeans e tênis colorido. Que inclusive é o que veste todos o pessoal lá da escola. E aí eu meu Deus, o que é que aquele rapaz tá fazendo ali? Aí Léo olhou pra mim e fez. Não, Jamila olhou pra mim e fez assim. É porque ali é Bruno, ele tá emocionado porque fazia tempo que ele não entrava na escola, tá ali chorando. Sim, mas ele tá chorando por quê? O que aconteceu? Alguém... Não, é porque ele foi aluno do CCPA, ele tá relembrando os tempos de aluno do CCPA e tá ali, pediu pra passar um tempo ali, 10, 15 minutos antes de começar a reunião. Porra, eu tenho que conversar com esse cara. Bruno, a reunião tem hora.
Calma. Tudo É porque no certo. CCPA a gente Fique começa a hora tranquilo. certa, né? Tem que A começar vida não é ponto. tabela. E o relógio não é o relógio de Brasília, é o relógio de Roberto. E aí, cara, naquele negócio a gente se conheceu, montou o negócio, a festa foi massa. E aí Dani fez, Gustavo, teve um samba aqui semana passada, no sábado. E aí um outro Gustavo, né, que também foi aluno do CCPA, que hoje canta lá com vocês, que eu também quero conhecer, viu? Também quero conhecer. Subiu no palco e disse, pô, a gente se encontrou de escola tal. Pô, a gente estudou lá no CCPA, inclusive tem uma galera massa do CCPA. Levanta a mão aí. Um monte de gente levantou a mão. Quem já estudou do CCPA aqui? Porra de gente. Aí eu disse, preciso conversar com esse cara. A gente precisa conversar com ele, a gente precisa se aproximar para entender o que a gente pode fazer. Daí surgiu a oportunidade de trazer esse ícone da educação do Estado. Do Brasil. E é de Aracaju pro Brasil. E eu sempre falo o tamanho que ela tem. Se ela souber o tamanho que ela tem, se ela souber a importância que a educação do Estado de Sergipe, a importância dela para a educação do Estado de Sergipe, a importância da família dela para a educação do Estado de Sergipe, isso precisa ser ultra reconhecido. E aqui todo reconhecimento ele precisa ser feito em público. Exatamente. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Então eu queria bater palmas Gente, eu aqui. vou ficar com vergonha. Não, eu já tô com vergonha. Pra dizer, Roberta, você e sua família, vocês são Muito orgulho ícones. de quem eu sou filha, tanto de Então eu gostaria muito de ter te dado a oportunidade de conhecer seu pai, porque todas as vezes que a gente tá conversando, porque meu pai tinha feito assim assado. Porque isso aqui parece com meu pai. Ele conta uma piada, né? A gente ri muito, né? A gente junto, a gente ri pra cacete. Léo tá ali como coordenador geral da gente, Dani do marketing. A gente ri muito, porque não existe local melhor para se trabalhar de quando você ama o que faz. Então, quando você chega no CCPA, você olha nos olhos das pessoas. As pessoas estão ali porque amam fazer aquilo. Né? Um dos pontos principais que o CCPA tem é acolhimento. A gente Muita erra. gente que está na gestão hoje é ex-aluno, né? Sim, Muita gente é ex-aluno. muita gente. Gênison é meu diretor, ele é diretor Continua dando regional, aula. ele continua dando aula, mas é diretor administrativo também. E ele foi aluno, ele foi meu colega de terceiro ano, né? Eu era da turma A, ele era da turma B. E de maratona agora também, colega de maratona. Não, meu filho, não maratona, não. Então, assim, a gente tem muita gente, assim, que começou lá e tá lá até hoje, que foi aluna de lá. Jamila foi aluna de lá, entendeu? Que é coordenadora da educação infantil. Então, tem muita gente, né, que foi formada por meu pai e por minha mãe também, né? Isso é Ela bonito. que cuidava. Com certeza. Senhoras e senhores, Ricardinho, mais alguma coisa? Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu, Tudo de boa? pessoalmente, estou muito satisfeito. Episódio 32 do Foguete Sem Ré. Estamos terminando o episódio 32 às 12h23. E se a gente inverter aquele 3 e aquele 2, sabe o que significa, Ricardinho? 32. Nada! Não muda nada no nosso episódio, Ricardinho, porque foi fantástico, um espetáculo. Eu tô muito, muito, muito feliz. Eu gosto quando a gente tem essa riqueza de informação, riqueza de conhecimento, riqueza de dados, riqueza de compartilhamento de conhecimento, né, com quem assiste a gente. Espero que você assista, reassista, triassista, quantas vezes você precisar, com um caderninho na mão e a sua caneta, porque hoje é dia, mais uma vez, senhoras e senhores, de episodião, Ricardinho Sá. Hoje é dia de aula, papai. Hoje foi um dia de aula. Você só falou assistir, não se esqueça da galera que gosta mais do como é que chama? Agregadores de podcast. Agregadores de podcast. Assistir, ouvir, enfim, consuma Foguete Sem Ré Do jeito que você quiser. Seja feliz, aproveite, mas o mais importante é esteja com seu Ricardinho, ó, com seu caderninho, mas com seu Ricardinho também, meu amigo, meu irmão. Eu sou o Bruno Oliveira, esse é o Foguete Sem Ré, com muita paixão, com muito tesão, com muita personalidade e com muita verdade. Não esqueçam disso. Não esqueçam de compartilhar, de seguir, de dar o like, essas coisas todas que o produtor de conteúdo pede. Principalmente 5 estrelinhas. É isso. Valeu, Foguete Sem Ré, episódio 32. Valeu, um abraço, fui!